Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho e sejam bem-vindos de volta a esse canal. Bom, no dia em que esse vídeo está sendo gravado é Sexta-feira Santa. E hoje na minha congregação a gente fez um cinema e assistiu o filme Paixão de Cristo. Vou deixar aqui pra vocês. Esse filme é bem famoso, né? Ele já concorreu a vários prêmios e tem várias curiosidades. E a gente até pode trazer isso em outro vídeo pra gente conversar, debater. Mas o que eu queria falar hoje é uma coisa um pouco diferente. Antes de começar, eu quero dizer pra você, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para que você possa acompanhar ele. Deixar sempre seu comentário para que a gente possa falar dos assuntos que mais interessam vocês. Para que a gente possa também ver os outros pontos de vista, as opiniões. E curtir o vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Bom, a Páscoa, há muito, ela perdeu um pouco do seu significado para o mundo secular, vamos dizer assim, por conta de que as crianças já são inseridas no mundo com a ideia do coelhinho. Tem algumas coisas que eu vou deixar aqui para vocês sobre como fazer essa memória da Páscoa voltar a ser o que realmente significa nas crianças. Eu já tinha visto esse filme e quando a minha filha começou a fazer mais perguntas sobre como foi a morte de Cristo e começou a se interessar pelo batismo, a gente mostrou para ela o filme, né? Quando ela já tinha alguma idade para poder entender, porque o filme é bem forte mesmo, as cenas são fortes. Hoje, quando eu sentei na igreja e peguei a pipoca, isso não é de forma nenhuma um julgamento, eu me senti mal por estar naquela situação. Parecia que eu tava... Bom, vamos fazer assim. Eu vou pedir com licença para todos os teólogos de plantão e aqueles teólogos que estão aqui com boas intenções. Vou pedir com licença a eles, porque muitas vezes quando a gente fala de sentimento, as pessoas acham que a gente está apelando. E na verdade não é esse o caso. Eu quero falar de sentimento porque eu realmente tenho sentimentos por a pessoa de Cristo. Eu tenho sentimentos pela Trindade. Além do meu relacionamento com eles, ele envolve sentimentos. Então, o que eu penso? Muita gente, quando eu era criança, isso é muito ensinado, e eu quero até estudar mais sobre isso, que a gente não podia ficar triste na ceia, porque a gente estava ceando sobre algo que foi uma vitória. E nem que a gente podia se sentir tão... não podia ser um luto, porque Cristo ressuscitou. E, de fato, isso é verdade. Mas eu me sentia mal, muitas vezes eu me senti mal em algum momento. É como se fosse uma mistura de sentimentos pra mim. Não sei se deu pra entender. Mal por me sentir mal. Mas é como se o meu estômago embrulhasse e eu pensasse que ao mesmo tempo onde eu tô comemorando que eu posso ter comunhão com Deus, eu também lembro que o sacrifício que Ele fez por mim na cruz. Eu lembro de como Ele sofreu fisicamente por isso. Então eu tinha um misto de sentimentos, e ainda tenho toda vez que eu tomo a ceia, que eu lembro, poxa, eu sei que eu não honro isso, de maneira nenhuma eu consigo honrar o sacrifício de Cristo. E a graça, ela é merecida. Mas o fato é que a gente precisa, ao menos, tentar responder em gratidão a Deus com isso. Eu sendo obediente e ouvindo a voz de Deus e estando disponível, né? E eu acho que isso não é nenhuma obrigação quando a gente começa a pensar nisso, quando a gente vê essas cenas e esse sentimento vem, a gente começa a pensar mais de como a gente é falho de não se entregar completamente, sabe? Eu tava lendo o 9º dia, e hoje o vídeo seria sobre o 9º dia da jornada de uma vida com propósito, e lá ele tava falando sobre a obediência de Noé. E numa das partes ele fala assim, você não precisa entender, a obediência vem antes do entendimento. Primeiro nós precisamos obedecer, e tem coisas que você vai saber depois que você obedecer. E aquilo ficou na minha mente, e hoje, quando eu vi a Paixão de Cristo, eu vi o tamanho de como Cristo se colocava dentro do propósito de Deus para ele, e dentro do propósito que eles tinham para a humanidade, do que ele tinha que fazer. E eu penso que isso é tão menor, o que eu tenho que fazer é tão menor do que Cristo fez, e mesmo assim às vezes eu não faço, eu quero saber todos os detalhes. Ele fala ali, não fique, vou orar por isso agora que eu sei que eu tenho que fazer. Não, ore, mas faça. É isso que o Rick dizia no livro. Quando eu vi a crucificação de novo hoje, eu pensei nisso. Primeiro, eu acho que a gente podia fazer um exercício, e que nem eu falei, com licença para os teólogos de plantão, porque é um exercício sentimental, de quando eu vejo o filme, eu penso assim, como que seria pra mim assistir o filme de alguém que eu amo muito e morreu? Alguém, contando a história de alguém que eu amo que morreu, sabe? De alguma tragédia que aconteceu. Como que seria pra mim assistir esse filme? Eu comeria pipoca tranquilamente, eu estaria conformado com aquilo, porque afinal essa pessoa ressuscitou. E quando eu vi ali a crucificação, eu pensei assim, Deus, não me deixa nunca estar anestesiada a ponto de ver isso e achar isso tranquilamente, sabe? E não é nenhum julgamento pra quem não vê, porque às vezes o sentimento externo que a pessoa revela não é bem o que a pessoa tá sentindo lá dentro. Então pode ser que a pessoa não se desespere, não chore,
mas ela ainda assim sinta e seja, né, esteja naquele momento ali entendendo que é Cristo. Mas primeiro pensem em como seria ver, né, se fosse o episódio de alguém que você ama, e como isso deveria ser para nós quando a gente vê que esse é Cristo. Qual o relacionamento que nós temos com Deus e quão real Cristo é para nós como pessoa, a ponto de a gente assistir um filme que fala da vida dele, onde ele está sendo torturado e a gente não sente nada, sabe? Eu acho que é importante que a gente veja o filme, e se a gente não sentir nada, se aquilo não promoveu em nós nenhum sentimento, é porque talvez a gente já esteja cauterizado. E mais do que uma crítica, isso não é uma crítica, a gente devia, quando isso acontecer, ser um ponto de reflexão, porque é a Páscoa. A gente faz todo mês a ceia, quem é cristão, em comunidade com os nossos irmãos, relembrando a morte de Cristo. Então a Páscoa é o ápice do nosso memorial. É onde a gente vai relembrar mais profundamente e vai pensar nisso. E conversando com uma pessoa que estava hoje no filme que nunca tinha visto, ela disse assim, eu nunca tinha parado para pensar que seria assim. Eu sabia que Jesus tinha morrido e que era uma morte de cruz, mas eu nunca parei para pensar que seria assim. E eu acho que a gente precisa parar para pensar, e a gente precisa imaginar, a gente precisa sentir aquela revolta no estômago, porque aquele é alguém da minha família que morreu por mim, que salvou a minha vida. E se hoje eu tenho a esperança de encontrar pessoas assim que já foram, o meu pai, meus avós, né? Se hoje eu deixo essa esperança para as minhas filhas, essa segurança é por causa dele. E muitos de nós jamais vão passar um terço daquilo que ele já passou. Então que a Páscoa não seja para o teu filho um momento só de ganhar chocolate. E só dizer que o Cordeiro de Cristo morreu na cruz e entregar o chocolate para a criança não basta. Sabe? A gente tem que criar mecanismos para que aquela criança entenda. A gente precisa lembrar as pessoas de que existiu um homem. Esse homem, se você... Muitos não creem que Cristo é o Filho de Deus, mas Jesus está na história, ele dividiu a história. Então hoje, eu quero deixar aqui essa mensagem para vocês e indicar esse filme para que vocês assistam, sempre cuidando, né, porque tem algumas idades que é complicado mesmo, é um filme bem forte, mas se esse filme não fizer efeito para você de nenhuma maneira, se você não tiver nenhum sentimento, é mais do que na hora de você parar e repensar a sua relação com Cristo. Ele é uma pessoa para você? Fora isso, uma dica que eu vou deixar aqui para que vocês façam na Páscoa, para que as crianças comecem a lembrar. Eu mesma já fiz várias vezes ninho de coelhinho para minha filha, eu sempre achei que era lúdico e a gente pode discutir em outros momentos as questões lúdicas, né? E eu sei que existem várias divergências com relação a isso e para mim não tem nenhum problema, a gente pode conversar sobre isso em outro vídeo. Mas hoje, com o pessoal da minha congregação, as mães maravilhosas que tem lá, elas criaram várias maneiras de ensinar as crianças mais sobre Cristo, e uma delas é, em vez de deixar o ninho, a gente estava pensando assim sobre isso, é deixar de manhã para a criança o suquinho de uva e o pão. Um pão docinho, gostoso. E falar para ela, lembra? Agora é a Páscoa. E graças a Cristo a gente tem nova vida. A gente pode viver, respirar para sempre. E essa criança sempre vai ter aquele gostinho de uva, né? E o chocolate pode vir depois, não tem problema. Mas primeiro ela tem que lembrar que aquele ali é o principal. A gente vai começar a colocar as coisas na ordem certa. Outra coisa é que as meninas fizeram todo um calendário, e eu posso ver se eu consigo achar aqui os links para deixar para vocês, vou ver se eu encontro, tá? Sobre algum material, mas é bem fácil de encontrar, tem bastante pela internet. Falando todos os dias, desde o domingo de Ramos, quando Cristo entra em Jerusalém, eles vão fazendo todos os dias, assim, aquelas memórias bem cronológicas. Mas como hoje é sexta-feira, eu sei que muita gente tá vendo esse vídeo, eu não sei qual dia vai ver. Você pode fazer isso qualquer época do ano com seus filhos, até perto dos dias de vocês tomarem ceia. Nós tomamos ceia 2 vezes por mês, né? Mas tem gente que toma ceia 1 vez no mês. Até quando estiverem contando a história da Bíblia, é promover o lava-pés em casa. Onde o pai lava o pé da mãe, a mãe lava o pé do pai, os pais lavam o pé dos filhos, tios, avós, quem tiver em casa, para contar aquela parte onde Cristo mostra a questão do serviço, né? E eu acho que isso é muito bonito. Eu achei lindo, fizeram isso também com as crianças na escolinha e foi muito, muito bonito. Eu acho que é um momento de comunhão, é um momento de serviço, de se entregar, e onde a criança materializa mesmo o que a gente está dizendo. Então, além de deixar para a criança o pão doce e o suco de uva, é representar algumas coisas que o Evangelho traz, que Cristo fez, né, antes da crucificação. E no momento que vocês estiverem na ceia, no domingo, sim, aquele momento em que a gente senta na mesa e almoça com as pessoas na Páscoa, esse também é um momento de ceiar, de comunhão. E procurar lembrar aquelas pessoas que estão lá
de que Cristo um dia fez isso por nós e por causa disso, hoje nós temos vida nele. Então por hoje é só, fico por aqui e eu espero vocês nos próximos vídeos. Uma feliz Páscoa, que Deus abençoe a vida de vocês.